Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje, dando aqui continuidade à série de comentários de livros diversos, eu vou sair um pouco da literatura nacional, né, mais regional aqui da América Latina, sobretudo o Brasil, a historiografia do Brasil que eu vinha fazendo, para falar de alguns livros mais atuais, né? Eu gosto muito de falar sobre livros de história, mas a sociologia atual é algo que me prende a atenção também e que eu estou tentando dar uma devida atenção, já que a gente vive às vezes muito no mundo de outrora e esquece da nossa realidade atual, né? Bom, antes de continuar, eu peço encarecidamente para, por favor, se inscreva no canal, dá o like se vocês curtiram e comenta aqui no vídeo também assuntos relacionados a esse tema muito interessante que eu quero trazer hoje, que é o livro do filósofo italiano Diego Fusaro, o livro Globalização Infeliz, da Ars Regia, dos amigos da NR, né? Uma editora que vem lançando grandes trabalhos do professor Dugin, né? Também livros sobre a quarta teoria política e uma série de coisas. Eu não sou filiado, mas tenho uma grande admiração pelo trabalho desse pessoal, né? Embora eu às vezes tenha um lado mais que tende um pouco mais ao conservadorismo liberal, né? Eu de vez em quando estou com essa questão trabalhista um pouco mais acentuante, né? Já fiz algumas palestras, inclusive no PDT, no Partido Democrático Trabalhista, de tradição trabalhista aqui do Brasil e tal. Então eu tento às vezes mesclar, e eu acho que o caminho do entendimento contra qualquer forma de tirania que esses dois campos podem oferecer, talvez seja algo mais prudente e apropriado, né? Bom, o Diego Fusaro é um jovem, brilhante filósofo italiano da atualidade, né? De Turim, ele é de Turim. E ele é um grande especialista em Gramsci, Marx e Gentili, né? Giovanni Gentili. Então ele pega, por exemplo, a tradição italiana do Gramsci, né, que escreveu o célebre Cadernos do Cárcere, quando foi preso ainda na época do fascismo, e também do pensador, que era um pensador do fascismo também, que era o Giovanni Gentili. Só que vale lembrar que o Gentili também tinha muito contato, inclusive com o Benedetto Croce. O Benedetto Croce, que escreveu sobre materialismo, e era uma época onde tinha um certo diálogo entre essas vertentes, porque todas elas se opunham ao liberalismo. E nesse livro, Globalização Infeliz, ele vai falar sobre o neoliberalismo, o liberalismo mais próximo que nós temos dos dias de hoje, que foi reformulado depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente após 1989, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, esse triunfo do neoliberalismo que vê o indivíduo como um indivíduo atomizado, dissociado de qualquer dever para com a comunidade, apátrida, né? Que não possui uma pátria. E aí tem aquela famosa frase do Ramiro Ledesma, Ramos, né? Só os ricos podem se dar o luxo de não ter pátria, né? Ou seja, os apátridas são aqueles que podem orbitar acima das fronteiras nacionais, são os velhos capitalistas acionistas das empresas e tudo mais, e os servos, que são os proletários, os que trabalham em regime de flexibilização, né, de precarização, não tem esse direito de não ter pátria muitas vezes, né, e depende das ações afirmativas dos países e tudo mais, das políticas públicas e tudo mais, né. O Diego Fusaro ele vai falar que, ao contrário do que a esquerda pensa, essa esquerda progressista liberal defende, o capitalismo como nós entendemos hoje, até culturalmente, não só financeiramente, mas culturalmente, ele começa em maio de 1968. Maio de 68 em Paris, na França, teve os grandes protestos da esquerda ligada ao Derrida, ao Foucault, todos esses pensadores, né? Em maio de 68, ela não foi uma investida socialista antagônica ao capitalismo, porque o capitalismo de hoje, principalmente, ele se apropriou das pautas, principalmente pautas feministas, pautas afirmativas de 68,
e ele vende essas pautas como algo que opera dentro da lógica capitalista atual. Então até os anticapitalistas de uma esquerda mais progressista da New Left de hoje, que pensam que são anticapitalistas, eles são os que mais alimentam esse sistema. E contra esse sistema, o que realmente vai de contra são os dissidentes. E quem são esses dissidentes? Esse pessoal aí que surgiu com a onda duguinista, e o Diego Fusaro vai falar que o interessante é uma espécie de imbricação da esquerda com a direita. É preciso superar os termos esquerda e direita, e é preciso que você veja um direitista mais ligado aos valores da pátria, aos valores da família, entendendo e lendo Marx, por exemplo, e um cara da esquerda mais ligado à revolução, entendendo e lendo Júlio Zévola, né? Seria o ideal para a gente caminhar para algo que foge realmente dessas amarras liberais, sendo que essa esquerda, muitas vezes representada pelos antifas e tudo mais, não é a esquerda propriamente dita como nós entendemos realmente, né? Ele vai falar que nesse livro é muito interessante que ele faz uma imbricação, uma comparação da Idade Média com o capitalismo global atual. E ele vai falar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele vai falar das teses que era a tripartitária, né? A divisão em três que tinha na Idade Média, que era dos oratores, belatores e laboratores. Oratores, aqueles que têm o mando da palavra, a mídia, por exemplo, da narrativa, né? Antigamente eram os filósofos, mas hoje a gente pode pôr aí os intelectuais e a mídia, né? Os laboratores são os que trabalham, aqueles que apenas têm a sua força de trabalho para vender, os que trabalham. E os belatores são os que lutam, os que fazem alguma coisa e os que lutam por alguma coisa. Se na Idade Média os belatores poderiam ser os cavaleiros feudais, hoje você tem uma espécie de relação entre senhorio e servos também que ocorre por dentro de uma outra lógica. E qual que é essa lógica? A lógica dos oratores é a imprensa, os intelectuais que criam narrativas para fazer esse modelo visto como único, como impossível de ter uma alternativa, que é o liberalismo atual, como sendo o único modelo. E os laboratórios sendo esse pessoal precarizado. Porque ele vai falar nesse livro que a classe média ela foi extinta, aquela classe média que nós entendíamos logo pós Segunda Guerra Mundial, ela foi extinta e dissolvida e sendo rebaixada a massa de grandes proletários que nem são proletários no sentido de serem trabalhadores que lutam por seus direitos através de sindicatos e tudo mais, e sim uma massa amorfa de trabalhadores ligados à precarização do trabalho, que prestam serviços que são vistos como livres, como trabalhadores livres, que não têm as amarras de uma CLT, por exemplo, mas na verdade esse fenômeno mundial é um fenômeno que conseguiu rebaixar a classe média a uma instância inferior, inclusive, do que aquela classe que gozava de seus direitos logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o Diego Fusaro nesse livro ele vai falar uma coisa muito curiosa também. Ele considera que nós estamos vivendo a Quarta Guerra Mundial, que depois da Segunda Guerra Mundial em 45, aquele período da Guerra Fria, onde teve os palcos de combates localizados no planeta, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, até o fim da União Soviética, aquilo lá foi a Terceira Guerra Mundial. Ele considera que foi uma Terceira Guerra Mundial, aquele mundo bipolar e tudo mais. Inclusive o Muniz Bandeira, aquele historiador brasileiro saudoso Muniz Bandeira, também escreveu um livro sobre a Terceira Guerra Mundial, que ele considerava que todos aqueles acontecimentos da segunda metade do século XX era uma espécie de Terceira Guerra Mundial, né? E essa Quarta Guerra Mundial é essa guerra que nós vivemos, principalmente no atual, muito ligado aos países atlantistas, né? Aos países do centro do capitalismo e atlantistas contra os países ditos emergentes, muitas vezes, que tentam produzir uma lógica diferente. O Dugin fala desse mundo mais multipolar,
que é uma alternativa à visão centralizadora dos Estados Unidos como polícia do mundo, né? E esse mundo multipolar, ele é o verdadeiro mundo diversificado. A globalização, ela promove e promulga, por exemplo, a ideia da diversidade. Mas, na verdade, ela tende a uma homogeneização do mundo. Uma homogeneização do mundo, tornar o mundo uma coisa única. Apenas o regime liberal, apenas a novilíngua que o próprio George Orwell fala, né? Aquela novilíngua lá, se alterar a nossa forma de comunicação, a forma de significar o mundo e uma série de coisas, né? Então, o projeto liberal, ele é um projeto que ele anula a verdadeira diversidade. E para que haja uma verdadeira diversidade, um mundo globalizado de verdade, onde se preza os particularismos, são os nacionalismos que vão promover isso. Então a gente pode ver a universal dos nacionalismos. É a universal, tinha a internacional socialista no passado, talvez uma internacional dos nacionalismos hoje. Porque se cada país promove o culto à sua tradição, o culto à sua religião, o fortalecimento do seu povo, dos seus costumes e tudo mais, ele tem algo a apresentar para contribuir para a diversidade. Ao contrário do liberalismo, que quer anular essas particularidades e tornar todo mundo homogêneo e consumidor, né? É o padrão de consumo que acaba se sobrepondo às nações e tudo mais, né? Ele vai falar nesse livro também, uma parte do triunfo do Império Talassocrático. Ele defende aqui a globalização, o globalismo, aliás, que é um globalismo muito falado pelos neocons, né? Até os Olavetes falavam muito sobre o globalismo, e ele fala que aqui o globalismo é uma nova caracterização, uma nova característica do imperialismo. É o imperialismo que se dá de uma forma diferente hoje, mais horizontalizada, não tão verticalizada quanto o neoimperialismo do século XIX, né? E o triunfo do Império Talassocrático, ele vai resgatar as noções do Carl Schmitt, né, que é aquelas noções entre o Império da Terra, o Nomos da Terra, né, e o Império do Mar. A Terra, as nações que têm o Império Terrestre e têm essa característica terrestre, elas representam mais estabilidade, mais hierarquia, mais ordem, uma coisa uma estrutura mais forte. Enquanto o mar, sempre, que é o talassocrático, dos impérios talassocráticos, igual tinha dos fenícios e dos semitas no passado, os talassocráticos, eles representam o dinamismo, representam o mar, é algo que não deixa rastro. Então, se no mar ele não deixa rastro, é algo que você pode fazer sem deixar evidências. E é tudo muito dinâmico e vai se reinventando o tempo inteiro e surgindo coisas novas o tempo inteiro, que representa realmente o dinamismo da própria globalização, da própria sociedade moderna, capitalista atual. E isso é uma coisa que é anti-humana, né? A Ars Regia tem um livro que fala sobre os direitos humanos também, para além dos direitos humanos, do Alain de Benoist. E o Alain de Benoist fala que são invenções dos direitos naturais e tudo isso mais. Mas mesmo partindo do pressuposto dos direitos naturais e de uma suposta natureza imanente nos seres humanos, esse dinamismo do capitalismo que vai se reinventando e se reorganizando o tempo inteiro, ele é anti-humano, porque a gente não consegue dar conta de acompanhar tudo isso. Eu relaciono a questão dos algoritmos hoje, né? Como os algoritmos, nós somos escravos dos algoritmos. Eu vi uma reportagem outro dia falando que apenas 15% do que é movimentado no YouTube e na internet hoje é feito por pessoas. Ou seja, 15% é feito por pessoas. O restante é tudo inteligência artificial dos algoritmos. E isso pode, saindo do limite, pode nos tornar escravos da inteligência artificial também. É um grande período, cenário de distopia. Ele fala que o liberalismo e as propostas do liberalismo para as pessoas se apresentam como uma utopia, mas na verdade ela é uma distopia para a maioria das pessoas, né? E vai falar inclusive da República de Platão. Ele cita Platão aqui, o Platão que foi visto como o pai dos totalitarismos naquela república, mas que a gente tem coisas daquela república mais
voltadas para o social e para o coletivo, para a coletividade, que a gente pode usar e aproveitar de uma forma muito sábia, né? E não é apenas priorizando as noções e as ideologias que reduzem o individualismo, não digo nem individualidade, mas o individualismo do indivíduo atomizado como sendo a coisa mais importante, né? Bom, outra coisa que ele fala aqui no livro, ele vai falar da China, ele menciona a China, né? Fala do servo precarizado e do senhor, como eu já disse, os servos são os novos precarizados. A globalização talássica, que saiu vencedora, representada inclusive pela Marinha dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é esse grande império comercial, e o império comercial é um império que não necessariamente se faz e adentra para ficar. Diferente dos impérios terrestres, ele não quer colonizar fisicamente, mas ele coloniza ideologicamente e através do mercado. É simplesmente criar bases comerciais, bases navais comerciais, como os Estados Unidos sempre fez, e criar um império comercial, né? Muito voltado à questão apenas do comércio e dos negócios, né? Bom, ele vai falar aqui no livro também, passando pela ideia da Quarta Guerra Mundial, a questão do terrorismo, como que o próprio capitalismo e a ideologia liberal alimenta o terrorismo ao redor do globo e, de certa forma, o terrorismo como produto desse mundo ocidental capitalista, ele legitima a expansão desses governos, a expansão através do imperialismo, por exemplo, dos Estados Unidos, e legitimando essa expansão, ele vai se introduzindo nos rincões e nos lugares onde ainda a lógica não foi alterada pelo próprio capitalismo, né? Bom, ele vai falar também que as lutas tradicionais entre patrão e empregado e patrão, entre o industrial, a burguesia e o proletariado, como existia no passado, principalmente no início da Revolução Industrial, quando surge o marxismo e tudo mais, ela não existe da mesma forma e não opera da mesma forma como operava antes. Por isso que muitas das teses marxistas são obsoletas. Porque hoje boa parte do proletariado está, ou dos trabalhadores, porque não chegam nem a ser proletários, são precarizados, está no terceiro mundo, né? E os patrões estão em outros países muito distantes, no centro do capitalismo, que é os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E muitas vezes esse distanciamento entre o trabalhador e o industrial, ou o patrão, ou qualquer coisa assim, não permite um entrechoque da luta antagônica entre essa luta entre burguesia e proletariado, vamos dizer assim, entre trabalhadores, vamos dizer assim, né? E porque boa parte dela está no terceiro mundo, está na China, está no Vietnã, no Brasil, na Malásia, né, onde são confeccionados produtos e tudo mais. Então mesmo a lógica fordista, da empresa fordista, do capitalismo fordista, que deu origem aos sindicatos que operavam pelo fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora e tudo mais, isso não vai existir mais. E é interessante para esse modelo capitalista ocidental que isso aconteça, porque você precarizando, você vai gerar vários exércitos industriais de reserva, essa expressão marxista do exército industrial de reserva, porque você aumentando a demanda, você pode diminuir os preços, diminuir os salários. Quando a demanda de trabalhadores aumenta, você pode pagar menos e você tem menos dores de cabeça com os estados e os sindicatos que deveriam operar pela lógica da manutenção dos interesses dessas classes trabalhadoras e tudo mais. Então é um livro muito completo e complexo também, porque ele vai falar não só dos dois modelos talassocráticos, atlantistas e os nomos da terra, enfim, que a gente está acostumado do Carl Schmitt e tudo mais, mas inclusive da superação não só do marxismo, mas da superação de muitas ideias até do Schmitt. Por exemplo, essa lógica amigo e inimigo, ela não se dá tão clara nesse mundo mais mundializado, mais globalizado, vamos dizer assim, através desses impérios talassocráticos.
fica muito difícil você identificar quem é seu inimigo. Para um trabalhador, o patrão dele é um acionista de uma empresa internacional que ele nunca viu, ele nem sabe, não sabe nem. É como se fosse um Deus onipresente e onisciente, do qual ele não pode descrever a face. Ele imagina, ele sabe que existe a presença dele, mas ele não consegue descrever porque ele nunca viu e nunca tocou. É algo intocável, né? Então, Wall Street representa isso. Por mais que você tenha, às vezes, protestos em Wall Street e tudo mais, ali nos Estados Unidos e tudo mais, as verdadeiras figuras responsáveis, elas são ocultas, elas estão nos bastidores, por detrás das cortinas, né? Então é muito curioso esse livro aqui, porque ele vai falar de tudo isso, e as ideologias da New Left, que não são antagônicas ao capitalismo, mas essas lutas identitárias por minorias e tudo mais, elas são produtos desse capitalismo e alimentam esse capitalismo cada vez mais, ao invés de anularem essas lutas do capitalismo. Ele vai falar da religião, que a religião, o Lenin falou que a religião era o ópio do povo e que a religião era algo ligado ao sistema capitalista e tudo mais, mas muito pelo contrário, a União Soviética, ela respeitou muito mais as religiões no redor do planeta, do globo, e os governos nacionalistas principalmente também, mais do que os capitalistas, porque os capitalistas, eles são de ordem pragmática e materialistas, mais até do que a esquerda. Então, por exemplo, a destruição do cristianismo ou do islamismo, né, do cristianismo ou do islamismo no mundo, ou até do budismo, do shintoísmo e do hinduísmo, de qualquer religião no mundo, ela se dá de uma forma acelerada, muito mais intensamente pelo capitalismo, que visa destruir tudo aquilo que lembra da tradição, tudo que lembra a tradição, ou as classes aristocráticas, mas a aristocracia no sentido de ser uma aristocracia guerreira, uma aristocracia ligada à terra, à tradição, do que realmente os governos ditos comunistas, muitas vezes. Esses governos comunistas, às vezes, são a resultante e a expressão do povo de uma localidade local que tenta ser antagônica a esse liberalismo. Não que eu seja comunista, eu critico muito o comunismo e o socialismo, principalmente o marxismo, em diversas características e vertentes. Mas é algo que se faz verdade, independente de você concordar com esse livro, ou com o Fusaro ou não. Porque realmente essas ideologias ligadas mais ao tradicional, à terra, ao povo da terra, elas tentam resistir, mas são cooptadas cada vez mais para os filhos de maio de 68, que estão ligados à tradição capitalista, e não é à toa que tem grandes empresários hoje, bilionários hoje, como George Soros e tudo mais, que financiam essa esquerda New Left progressista do mundo inteiro. Então o capitalismo de hoje, ele produz o anticapitalismo, que não é anticapitalista, que vem carregado dessas bandeiras identitárias e tudo mais, que na verdade alimentam cada vez mais esse sistema e destroem cada vez mais tudo aquilo que lembra a tradição, que na verdade a tradição e a cultura e a verdadeira antropologia dos povos e a diversidade dos povos é o que resiste, né? O mundo multipolar é o que resiste a essa homogeneidade liberal e progressista que querem transformar o mundo submetido numa ideologia só e numa bandeira só, né? Muito obrigado, recomendo o livro do Diego Fusaro e os outros livros da Ars Regia, que tem títulos dissidentes e pouco comuns também, que você não encontra em nenhuma outra editora. Muito obrigado, grande abraço, curta, se inscreva, compartilhe. Valeu!